Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos continuar aí o nosso guia pelas raças de Tormenta 20, tá? Já tem vários vídeos aí no canal, caso você queira ver, tem uma playlist exclusiva também aí na descrição. Eu tô fazendo assim, eu sempre trago uma raça do livro de regras, né, o livro base aí de Tormenta 20, e outra diretamente lá do Ameaças de Arton, que expandiu e muito o nosso leque de opções para as raças. Maravilha? Sem enrolações, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí se você já jogou com alguma dessas modalidades que nós vamos falar aqui hoje, peça, né, outros tipos de vídeo e também clica no botão Seja Membro. Por apenas R$ 3 por mês, você ajuda muito o canal. Então, muito obrigado aí a todos os membros, vale a pena você dar uma olhada nas vantagens que tem aí, que existem por ser membro. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre os Golems. E aí é o seguinte, no livro regra, o livro base de Tormenta 20, existe o Golem clássico, que é o que a gente vai falar aqui agora, e no Ameaças de Arton eles trouxeram novas opções para o Golem, que também são muito interessantes. Então, quando você está pensando em jogar de Golem, vale muito a pena você dar uma olhada nesse conteúdo do Ameaças, que a gente vai falar logo em seguida. Maravilha? Já deu like? Já se inscreveu? Então vamos nessa. O Golem, galera, ele é um verdadeiro construto, né? Então é como se fosse um grande robozão criado ali, de um jeito meio até steampunk, pelos grandes inventores de Tormenta 20. Eles são muito comuns em algumas regiões mais desenvolvidas. Então, por exemplo, em Willa, que é o reino da magia, existem vários deles, porque eles têm essa questão, né, de ser moldado por magia e coisa do tipo. Em Valkyria a gente encontra, mas eles não são tão frequentes assim em situações mais rurais, né, mais no interiorzão de Arton. Então eles são uma modalidade de raça que ainda está se espalhando pelo cenário e que não existe com tanta frequência, né? Você não vê um golem ali todo dia, a menos que você more em alguns desses centros urbanos que eu comentei. É isso que a lore nos traz. Não tem uma grande fonte de preconceito por cima deles, mas essas pessoas mais do interiorzão dos reinos, com certeza não acreditam que esses golems possuem alma, por exemplo. Então eles acham que eles são apenas uns robôs e coisas do tipo. E eu acho que jogar de golem é muito legal porque ele traz um pouco dessa carga pra gente. Será que realmente os golems eles têm vontade própria, eles têm almas e sentimentos? Eu acho que isso dá pra fazer, né? Dá pra você levar no seu personagem uma bagagem desse tipo muito interessante na hora de fazer o roleplay. Apesar de ser um assunto que a gente já viu em outros lugares, eu acho que dá pra abordar dentro do seu RPG de mesa aí com muita originalidade e fazer um diferencial, né? Uma personalidade diferencial para o seu personagem. Até porque, como a gente vai ver aqui, o Golem ele não tem infância, né? Ele não tem passado, e por isso eles não podem escolher uma origem. Isso faz com que você consiga colocar cargas dentro do seu Golem de um jeito mais interessante. Então, por exemplo, imagina que o seu Golem está aprendendo aos poucos, né, no começo da campanha, a ser um humano. No começo da campanha ele é mais robô do que gente. E aí você vai, ao longo da campanha, fazendo perguntas, né? Ah, o que é a mentira? O que é o medo e tal? E no final da campanha ele já é mais humano do que, sabe, do que robô. Eu acho que dá pra fazer uma construção muito legal desse tipo, é muito massa mesmo. O livro, ele até deixa o questionamento, né? Então, eles fazem tudo que as outras raças fazem, inclusive eles lançam magia, mas será que eles têm alma? Será que eles vão encontrar os deuses quando chegar ali a sua hora, né? Porque todo mundo que morre vai pro mundo de algum deus e assim por diante. Muito bem, falando mecanicamente, os golems eles têm força 2, constituição 1 e carisma -1. Ele tem essa função, né, essa habilidade muito legal do chassi, que dá algumas vantagens para ele, falando que o seu corpo, de fato, né, é uma peça de máquina, então ele é rígido, ele diminui um pouco o deslocamento dos golems por eles serem mais robóticos, então ao invés de andar 9 metros, você vai andar 6, em contrapartida você tem boas vantagens, porque você não tem a mobilidade reduzida pelo uso de armadura, você não tem o sobrepeso, né, aquele excesso de carga quando descarrega, você não sofre dessa condição, você tem mais 2 em defesa só por existir, e ainda tem essa questão de levar um dia para remover a sua armadura, o que, né, não recomendo nas campanhas, pelo menos eu nunca vi ninguém removendo ali a armadura, a menos que ela tenha quebrado. Aí é necessário sim fazer uma reforma, tá bom? E aí ele fala que você começa então com essa armadura, mas ela não conta no limite de itens que você pode usar, desde que você não utilize 2 armaduras, né? Isso realmente não tem como.
Ele também fala que você é uma criatura artificial, então você vai ter visão no escuro, imunidade ali a efeitos de cansaço, metabólico e de veneno, tá? Então são imunidades muito interessantes já para se jogar. Você não precisa respirar, não precisa comer, não precisa dormir, mas por conta disso você também não se beneficia das curas mundanas, tá? O que são curas mundanas ali para efeitos? Curas mundanas não são curas mágicas. Por exemplo, vou meter uma bandana ali pra, sei lá, sofrer um arranhão, vou pôr uma bandana. Isso não funciona. Mas curas mágicas funcionam em golems, tá bom? Então as desvantagens, na verdade, elas são bem pequenas quando comparadas com as vantagens que os golems têm. Você tem que ficar inerte ali por 8 horas para fazer a sua recuperação de pontos de vida e pontos de mana, e aí você não sofre por condições boas ou ruins de descanso, para você é indiferente. Você só desliga ali por 8 horas, né, entra numa hibernação e recupera pontos de vida e pontos de mana, e é isso, condições normais. E aí a perícia de cura não funciona em você, mas o ofício artesão pode ser usado no lugar da cura para fazer alguns reparos ali no seu golem. Por fim, ele tem a questão da fonte elemental, que é uma das coisas mais interessantes ali que existem. Basicamente, o golem ele é formado por um construto, né? Então, de fato, ali uma peça mecânica, mais uma fonte elemental. Então, eles têm ali um espírito elemental preso dentro dessa fonte. E aí você pode escolher qual vai ser o elemento desse espírito elemental que você quer, e isso vai te dar algumas vantagens e desvantagens. Então, água é frio, ar é eletricidade, fogo é fogo, terra ácido e assim por diante. O elemento que você escolher, você é imediatamente imune a esse tipo de dano. E ao invés de sofrer dano mágico disso, você recupera pontos de vida igual a metade do dano que você deveria, né, tomar. Então você se cura quando recebe dano daquele sentido, o que é muito interessante. E aí tem o propósito da criação, que fala que você, né, foi o que eu já comentei aqui, você não tem uma origem, você não teve uma infância, mas você pode escolher pelo menos um poder geral no lugar de uma origem, tal, que, né, faz um peso e contrapeso ali bem interessante mesmo. Em contrapartida, enquanto essas são as informações que a gente tem do Golem no livro de regras base, lá no Ameaças de Arton, a gente tem o capítulo aqui dos golems despertos. Então ele vai trazer pra gente novas opções de golems que existem. Então, por isso que eu achei interessante fazer os dois juntos aqui, né? Pra gente saber muito bem onde a gente tá se metendo. Os golems despertos, eles vão ter, então, mais 1 de força e menos 1 de carisma. E aí, no chassi, ele aumenta o leque de opções. No livro de regras, ele não fala nada sobre isso. Aqui no Ameaças, ele permite que a sua armadura possa ser um material diferente, que vai te dar vantagens e desvantagens diferentes com o tipo que você escolher. Então você tem ali a de barro, que ela te dá mais 2 de constituição. Então você vê que ele tem 1 de força e menos 1 de carisma, mas ele vai ganhando outros bônus a depender do chassi que você pegar. Então é isso, o barro é 2 de constituição, fala que o seu deslocamento não é afetado por terreno difícil, você passa automaticamente em testes de acrobacia para espaços apertados, e se você permanecer sem contato com a água, você não recupera PM. Então o barro, ele tem essa necessidade, né? Porque acho que se o barro ficar seco muito tempo, ele racha, então deve ter alguma coisa nesse sentido. Você pode escolher o de bronze, que ele vai te dar mais 1 em 2 atributos diferentes que você escolhe, então é bem interessante. O deslocamento não é reduzido por arma pesada ou excesso de carga. A sua armadura de bronze ela não é aclopada ao corpo, então você pode remover e colocar ela no tempo normal, só que ela vai contar no seu limite ali, de itens vestidos. E você tem uma limitação, né, de 2 ou 3, dependendo ali dos seus pontos. Você também pode escolher um chassi de carne, olha só que loucura, né? Bem diferentão esse, em que você ganha Constituição 2, Força 1 e Carisma menos 1. O seu deslocamento ele é de 6 metros, mas não vai ser reduzido. Você recebe imunidade a Metamorfose e Trevas, olha só que interessante. Mas não pode escolher um elemental de água ou fogo ou vapor como fonte de energia, né? Teria que ser um dos outros ali. E você tem uma condição de lento quando recebe dano mágico de fogo e frio. Então, de carne ele sofre com as coisas que a carne realmente sofre, né? Fogo e frio. E o de espelhos, tá? O de espelhos é um dos mais legais aí das novas possibilidades de chassi. Você tem carisma mais 2, sabedoria mais 1 e a constituição menos 1. Essa daqui no de espelho ele é muito interessante porque quando você tá em combate,
você pode gastar 1 de PM para copiar a habilidade do seu adversário. Porque é como se você tivesse espelho, né? Você tá vendo aquilo e consegue refletir. É uma ideia meio que assim. Isso é muito legal. E aí, até o fim do próximo turno, você pode usar uma habilidade de raça. é, e se copiar, você perde a anterior. Então, tipo assim, o cara lançou um raio na sua direção. Você pode copiar aquela habilidade e lançar de volta. Quando passou o turno, você pode copiar outra habilidade, mas se você não usou aquele raio ainda que você tinha guardado, que você tinha copiado, você não pode usar mais, né? Já era, passou e foi. Tem o de ferro, mais um de força, mais um de constituição, deslocamento também de 6 metros, mas não tem redução pela armadura ou excesso de carga, mais 2 de defesa, mais penalidade de armadura menos 2. Esse aqui é meio que o padrão, né? O de ferro é o padrão lá do livro base. Tem o de gelo eterno. O gelo eterno é um dos materiais mais raros aí de Tormenta. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre os materiais. Ele tem constituição mais 2, deslocamento de 6 metros, não é reduzido por armadura nem excesso de carga, imunidade a frio, redução de fogo 10, bem legal as vantagens que ele te dá, mas você não pode escolher o elemental de fogo ou de vapor também como fonte de energia. Tem ainda o golem de pedra, mais 2 de constituição, você não tem o deslocamento reduzido, né, por armadura ou excesso de carga, uma movimentação 6, e recebe redução de dano de corte, fogo e perfuração 5. A começo de jogo, isso aqui é bem legal, né? Bem interessante. E tem o Sucata, que é força 1, constituição 1, deslocamento 6, não é reduzido por armadura ou excesso de carga, e quando recebe cuidados prolongados da perícia ofício artesão, a recuperação de PV aumenta em mais 2 por nível nesse dia. Essa não sei se é tão interessante assim, mas tem aí várias opções interessantes. Depois ele repete algumas coisas que os golems já têm, né, de forma geral, mas aqui na parte de fonte de energia, ele acrescenta novas opções para você escolher. Então você tem ali a fonte de energia alquímica, que vai, cara, dar a sua vida, né, por uma mistura alquímica de energias. Você pode gastar uma ação padrão para ingerir um item alquímico recuperando 1 de PM. Você tem a fonte de energia elemental, que é meio que, né, a que a gente conhece já, que vem lá no livro base. Tem a sagrada, que quer dizer que você foi animado ali por um símbolo sagrado depositado no seu corpo, e aí você pode lançar uma magia divina de primeiro círculo com o atributo-chave de sabedoria. E aí, se você aprender ela novamente, você recebe menos 1 de PM. Se alguém tiver treinado em religião ali na sua equipe, ele pode trocar essa magia com um ritual que demora um dia e que exige um pergaminho mágico aí para você gastar. O Sagrado é bem interessante porque ele dá uma camada bem diferente no Golem, né? Você pode ligar esse Golem a uma classe de clérigo, que até então eu nunca vi, pelo menos, ninguém fazer. Você tem também a opção de elemental de vapor, né? Que ele é movido por engrenagens de vapor, bem robozão mesmo, bem máquina. Você é imune a dano de fogo, e se sofrer o dano de fogo, você tem o deslocamento aumentado, é como se você ganhasse um burst ali de 1,4 metros por uma rodada. Mas o dano de frio vai te deixar lento por uma rodada sempre. Você pode gastar uma ação padrão e um PM para soprar um grande jato de vapor quente em cone ali num raio de, né, um raio de cone de 4,5 metros, e elas sofrem as criaturas alvos 1,6 1d6 pontos de dano de fogo e por PM gasto nessas chamas. Você ganha um ataque extra, digamos assim, na sua modalidade de vapor. E aí depois ele fala do tamanho, né? O tamanho é outra coisa diferente que a gente não tinha lá no livro base, que é pequeno você ganha destreza mais 1, médio você não ganha nada, grande você ganha destreza menos 1. Longevidade é indefinida, né? Então meio que você vai viver para sempre enquanto suas peças aguentarem, e você pode ser devoto ali de qualquer divindade. Tá? É muito legal essas opções extras que eles dão. Se você já jogou de Golem, comenta aí, deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau. Valeu!